Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre derivadas em indeterminações. Bom, o que são indeterminações? São expressões matemáticas onde quando a gente vai calcular o limite, por algum motivo, o limite não tende para lugar nenhum na expressão geral. É o caso de algumas expressões como indeterminações do tipo 0 sobre 0, quando o limite no numerador tende a zero e no denominador também, a gente tem um exemplo aqui, limite de seno de x sobre x, também acontece indeterminação quando a gente tem limite de infinito sobre infinito. Por exemplo, limite de logaritmo neperiano de x sobre x. Aqui, nesse caso, tanto o numerador quanto o denominador tendem a infinito. Então, a gente não tem, a princípio, como resolver essa expressão diretamente por limite, porque tem essa indeterminação. Alguns outros tipos de indeterminação também, zero na zero, como na expressão aqui, x elevado a seno de x, infinito elevado a zero, também uma indeterminação, como nessa expressão, x elevado a 1 sobre logaritmo neperiano de x, e uma outra indeterminação é 1 elevado a infinito, como por exemplo nesse limite aqui, 1 mais x elevado a 1 sobre x. Uma alternativa para resolver limites desse tipo, é usar o teorema de L'Hopital. Esse teorema ele diz o seguinte, se a gente tem duas funções contínuas, deriváveis f e g, com um g diferente de zero, e a gente tem um limite de f sobre g, então calcular esse limite é a mesma coisa que calcular o limite da derivada no numerador e no denominador também dessas funções. O que está aqui na tela. Aqui está cortado, mas eu posso falar ali, ele é válido também para indeterminações do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. E além disso também, só complementando, ali está x tendendo a, mas x também pode tender a zero, pode tender a pela direita, pode tender a pela esquerda, pode tender a infinito. Então isso quer dizer, na verdade, qualquer número e também é infinito, mais infinito, menos infinito, pela direita, pela esquerda. Então esse teorema também vale nessas situações. E graças a esse teorema a gente tem como resolver então alguns problemas de limite em que a princípio a gente não teria como resolver por causa de indeterminações. Vamos ver isso nos exemplos que a gente acabou de ver aqui. Então, por exemplo, limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x. A princípio não tem como resolver porque é 0 sobre 0. Mas aplicando o L'Hopital, seno de x a gente pode derivar isso para dar cosseno, e x no denominador dá 1. Então, um x tendendo a zero, limite cosseno de x sobre 1 existe, igual a 1. Então dá para resolver por aí. Bom, claro que também sabendo que limite de seno de x sobre x é um limite fundamental, a gente poderia também resolver por aí, mas aqui só para dar um exemplo de aplicação do teorema de L'Hopital. Bom, um outro exemplo, aqui infinito sobre infinito. Então a gente tem limite, x tendendo a infinito, de logaritmo neperiano de x sobre x. A princípio não teria como resolver, porque é infinito sobre infinito, mas aplicando L'Hopital, então o numerador ali vai ficar, a derivada vai ficar 1 sobre x, e o denominador, a derivada 1. E aí, x tendendo a infinito, de 1 sobre x vai dar 0. Então aí vai ter como resolver. Nesse exemplo 3, tá um pouco menor aqui, mas é x elevado a seno de x, com o x tendendo a zero pela direita. A princípio, então, não teria como resolver, porque é uma indeterminação, 0 na 0, mas se a gente combinar as propriedades dos logaritmos e depois ainda aplicar o L'Hopital, a gente também consegue resolver fazendo a troca de variável. O que tem que fazer é um pouco mais complexo do que os exemplos anteriores, porque a gente primeiro precisa dizer que y é igual à expressão ali, x elevado a seno de x, aplicar o logaritmo dos dois lados, em ambos os lados, depois usar o teorema de L'Hopital, ainda vai dar infinito sobre infinito, mas aí usando o L'Hopital a gente consegue resolver e obter ali o resultado. Um outro exemplo aqui, uma indeterminação do tipo infinito elevado a zero. Então a gente tem aqui limite, x tendendo a infinito, de x elevado a 1 sobre o logaritmo neperiano de x. Então é x, a base tende a infinito, e o expoente ali tende a zero.
Bom, aqui é a mesma coisa, né? Uma outra situação onde a gente vai combinar aí logaritmos, propriedades, fazer uma troca de variável, né? Dizer que y igual a x elevado a 1 sobre logaritmo de x, usar as propriedades do logaritmo, os dois lados da equação, né? E em seguida, então, usar L'Hopital. E um último exemplo aqui, né? O caso, a situação em que a gente tem indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Então, nesse exemplo aqui, né, x tende a 0, 1 mais x, a expressão da base, né, tende a 1, né, e a expressão do expoente, no caso, tende ali a infinito. Bom, expoente tende a infinito. Bom, nesse caso, né, porque x tende a 0, então 1 sobre x vai tender a infinito. Bom, nesse caso, a mesma coisa, né? Em geral, né, quando tem expoente, na verdade, a gente acaba utilizando aí, né, o logaritmo combinado com o L'Hopital, né? Então, usando as propriedades do logaritmo, a gente vai transformar esse limite, né? Vai fazer primeiro a troca de variável, y igual a 1 mais x elevado a 1 sobre x, aplicar ali o logaritmo dos dois lados, tal, e a gente vai transformar então esse limite para limite de logaritmo neperiano de 1 mais x divididos aí, né, por x. E aí, aplicando o L'Hopital, né, no numerador e no denominador, o denominador fica 1, porque é x, a derivada de x é 1, e o logaritmo neperiano de 1 mais x, a derivada é 1 sobre 1 mais x, né, e aí já tem como resolver, então, esse limite, né, ele vai dar igual a 1, e aí depois a gente troca a variável, lembra que y, né, que é a troca de variável que a gente fez, e volta para y, e resolve, então, o limite na variável original. Era isso, pessoal. Até a próxima.